Pois pronto, então vamos conversar. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Eu sou o Vinícius, estamos começando aqui uma série de vídeos. Por incrível que pareça, você está sendo o primeiro a estrear esse momento. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre marketing, sobre cliente, sobre experiência do cliente. E para a gente começar, primeiro eu queria que tu falasse um pouco, né, quem é o Fernando? Maravilha, eu sou professor de negócios, apaixonado por absolutamente tudo que faço, divido meu tempo aí entre o Instituto Experiência do Cliente, agora também uma nova empresa chamada Cliente Oculto IEC, que é do ecossistema do Instituto Experiência do Cliente, e esse ambiente aqui que eu adoro, que é a sala de aula. Sou professor de negócios aqui, inclusive nessa instituição, e também na Universidade Estadual do Maranhão. E me dedico aí fortemente ao estudo do tema experiência do cliente, gestão de negócios, loyalty, que é fidelização de clientes, e como que tudo isso pode ajudar as marcas a alcançarem maturidade de gestão. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, tenho uma empresa, né, de marketing digital, a gente faz o trabalho para trazer esse cliente, né? E aí essa conversa ela surgiu na necessidade seguinte: o meu trabalho nada mais é do que ajudar as empresas a furar a bolha, né? Porque muitas vezes essa empresa, a forma dela adquirir clientes, principalmente clínicas, é muito pela indicação, ou então quando a gente vai para cidades do interior do estado, ainda tem um marketing ainda tradicional, né? De televisão, de rádio, às vezes uma panfletagem na rua, né? E aí a gente viveu a pandemia, que foi horrível, mas em compensação a pandemia forçou as empresas a irem para o digital, porque tudo fechou. Ou então, ou você ia para o digital ou você não tinha contato com as pessoas. Então, a gente faz todo esse trabalho de tráfego, de produção de conteúdo, e isso é muito importante, isso é muito interessante para os dias de hoje. Uma empresa que ela não está sendo vista, né, ela não consegue crescer, ela não consegue expandir. E aí, esses dias, eu escutando o teu podcast, eu ouvi uma frase que deu um estalo na minha cabeça. Um bom atendimento não significa que você gere uma boa experiência. Uhum. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é essa experiência do cliente. Legal. Tem muita gente que confunde atendimento com experiência do cliente. E tem muita gente que confunde atendimento, vendas e experiência do cliente. Então, atendimento ele é transacional. Você tem algo que eu preciso e eu tenho dinheiro para pagar. Ali pode acontecer uma transação e pode acontecer também um processo de vendas. Já a experiência do cliente é todo o processo interacional antes, durante e depois. E quando a gente fala de experiência do cliente, não é somente esse processo de atendimento e vendas. É todo o ecossistema que aquele negócio está envolvido. Então, iluminação vai impactar na experiência do cliente, o tempo de atendimento vai impactar, o tempo de espera, a maneira como a gente entrega, o cheiro, a música, tudo isso vai impactar ali na experiência do cliente. E quando a gente olha pela perspectiva da psicologia, a experiência do cliente, ela constrói o que a gente chama de percepção. Percepção é sentimento. E esse sentimento, ele gera o que a psicologia também chama de memória. A gente vai guardar aquela experiência, positiva ou negativa. Então, saindo da psicologia e no campo da gestão, essa experiência tem que ser intencional. Por isso que a gente fala sobre desenhar a jornada, criar o processo, treinar as pessoas para seguir o processo, porque tem que entregar uma experiência intencional e isso tem que ser gerenciado. Então você disse assim, eu trabalho para furar a bolha e atrair o cliente. Não adianta esse cliente chegar e a casa está bagunçada, os atendentes estarem apáticos, os vendedores não saberem fazer uma boa abordagem, porque a experiência vai ser negativa e, consequentemente, a venda pode não acontecer. E aí, por que eu falei que a gente tem que distinguir o que é atendimento, vendas e experiência? Porque em muitos lugares não se vende, se sofre venda. Então, você quer comprar, você já está com dinheiro, você já tem a necessidade, você chegou, o atendimento é apático, às vezes é antipático, né? E você simplesmente quer comprar, só tem aquela opção. Você compra, ela não te vendeu, ela sofreu uma venda. Entendi. Você traz pra gente, né, às vezes como empresário, assim, cara, eu começo a olhar para dentro, né? Como é que tá o meu atendimento? E aí, dentro da Cupuaçu, que é a nossa empresa, a gente tem basicamente 4 pilares.
a gente trabalha o diagnóstico. Então, quando eu vou para uma clínica, eu vou lá, eu estudo essa clínica, vejo como é que está o posicionamento dela, e aí vem o segundo pilar, que é o posicionamento. A gente vai trabalhar o conteúdo dela, como ela quer ser vista lá fora. Depois a gente trabalha a conversão. Beleza, estou sendo visto, vou começar a trazer as pessoas para cá. E, por fim, é o pilar do atendimento. O que a gente começou a observar? Não adianta nada eu trabalhar essa comunicação e aqui quem está do outro lado ter dificuldade, né, nessa conversão, na hora de conversar ali no WhatsApp. E aí tem várias pesquisas, né, do tempo que a pessoa pode esperar no WhatsApp, né, ali até 5 minutos já começa a ser muito tempo. A gente vive uma época muito de agilidade, exatamente. Tá todo mundo muito acelerado. Ninguém quer esperar, né? Então a gente já bota o áudio no 2x. Então, a gente trabalha esse último pilar do atendimento. E aí foi outra coisa que eu ouvi de ti, que precisa ter um atendimento consultivo. Uhum. Então, essa experiência do paciente, agora vamos para o mundo do paciente, né? No mundo das clínicas. Esse primeiro impacto, essa primeira vista faz muita diferença. Então, como é que a gente pode trabalhar esse atendimento consultivo? Para não ser só mais aquela resposta fria, né? Vamos dizer assim. Maravilha. Eu só consigo te dar uma consultoria do que eu domino. Então, esse é o primeiro ponto. Você falou de posicionamento, por exemplo, a gente atende o Adolfo Queiroga, né? Uhum. E um dos posicionamentos dele é um atendimento mais técnico com metodologia. Então, na fala de quem vai atender, que não é somente o Adolfo, mas o time do Adolfo, precisa ter uma mensagem assertiva de que aquela pessoa sabe o que ela está falando. Para ela saber o que ela está falando, ela precisa dominar. Para ela dominar, ela precisa estudar, né? Então, o time tem que ser treinado. O time tem que ser capacitado. Inclusive, o Adolfo, ele tem o CQ School, né? Uhum. Que é uma espécie de universidade corporativa interna, onde ele treina o time, ele pessoalmente treina o time dele. Qual é o grande erro que eu vejo hoje de empresários quando a gente olha no mercado geral? O empresário, ele investe na arquitetura, ele investe nos equipamentos, nos móveis, ele investe no sistema, ele investe muito forte em gestão de tráfego, marketing de performance, conteúdo, né? Ele contrata as melhores agências, mas ele negligencia time de atendimento, time de vendas, time de operação. E quem é que vai entregar a experiência? Pessoas. Além do ambiente, as pessoas precisam estar capacitadas. Esses dias eu fui em um café e aí o João, que é meu marido, ele virou e falou assim, esse café, qual é a marca dele? A atendente da cafeteria não sabia a marca do café. E aí o João complementou, né? Esse café é 100% arábica? E ela disse, eu não sei. 2 não sei numa mesma resposta. A culpa é dela? A culpa não é dela, né? Aí eu chamei ela e disse assim, deixa eu te falar uma coisa. Muito provavelmente o teu café é 100% arábica. E aí eu fui explicar para ela o que era um café 100% arábica, que é um café produzido a 1.200 metros de altitude, com grãos extremamente especiais, né? Eu disse, pega o pacote do café lá, que deixa eu te mostrar. E aí eu olhei o rótulo do café e disse, pronto, tá aqui, é 100% arábica, produzido numa fazenda do Espírito Santo. O chefe dela, o dono da cafeteria, poderia ter feito isso. Eu levei o quê? 2 minutos para explicar o que era um café 100% arábica, por que ela é 100% arábica, por que o grão é especial, né? Esse não era um papel meu enquanto cliente, era um papel do dono do estabelecimento. Agora, quantos fazem isso? Quantos treinam o time? E a gente está perdendo clientes por causa desse desconhecimento, por causa desse não desenvolvimento do time. E a culpa é do gestor, a culpa é do empresário. Sim, isso aí faz toda a diferença. Aqui no Maranhão, né, nós somos do estado do Maranhão, a gente percebe um pouco mais isso, principalmente quando a gente vai para o interior, mas a gente também consegue observar empresários que estão despertando para isso, né? Que sem isso nada acontece. Mas aí tem um livro muito legal que se chama Se a Disney Administrasse Seu Hospital, né? Que eu acho que é do Fred Lee, se eu não me engano, que ele traz um dado muito interessante. Às vezes, quando a gente observa uma clínica, a gente observa um hospital, a gente pensa que a pessoa que carrega aquilo ali é o médico, né? Então, mas nem sempre é, né? O paciente, ele passa mais tempo transitando ali pela recepção, para fazer um exame, para voltar,
do que de fato estar ali presente com o médico. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que a equipe ela é responsável por esse encantamento, que é um pouco disso que tu trouxe, né? Às vezes o médico é sensacional, né? Quantas vezes a gente já foi em um médico que era sensacional, mas a secretária não respondia direito no WhatsApp, demorava, não trazia as informações como deveriam ser feitas. E aí a minha pergunta para ti é a seguinte: como que um médico, por exemplo, de um consultório, né, ou de uma clínica com porte, né, mediano, o que ele pode fazer para desenvolver essa experiência dentro da clínica dele? Porque às vezes a gente pensa assim, a experiência do cliente é ter um lugar instagramável, né, um lugar bonitinho, cantinho do café. O que ele pode fazer para poder melhorar isso assim, de forma prática? Antes de eu te responder essa pergunta, tu foste pro viés da clínica e do consultório, né? Mas aqui na Navigária a gente tem um programa de pós-graduação em gestão da saúde e experiência do paciente que eu coordeno, e a gente tem um estudo que inclusive eu mostro nas minhas aulas de experiência do paciente, que diz que metade da experiência do cliente em hospitais, que é diferente, clínicas, consultórios em hospitais, é dado pela equipe de assistência, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Pessoal de suporte e apoio. Então, às vezes o médico no hospital nem é extraordinário, mas a equipe é. E a experiência é entregue pela equipe. Porque às vezes o médico ele tem um contato muito rápido. Você está ali no leito, ele chega, fala o que tem que falar, dá o parecer dele. Quem vai ficar com esse interno? É a equipe de assistência, né? Então, a equipe de assistência, quando ela é espetacular, ela é, como a Disney chama, uau, né? Uau, a experiência ela chega. Mas indo para clínicas e hospitais, indo para clínicas e consultórios, o que esse médico, nutricionista, dentista, ele pode fazer? Primeira coisa que ele precisa ter, eu falo isso no meu livro de Gestão de Vendas e Experiência do Cliente, é estabelecer cultura. Então, antes de falar de processo, antes de falar de treinamento, cara, qual é a cultura que a gente quer aqui no nosso consultório, aqui na nossa clínica? E o que é cultura, Vinícius? Cultura é o jeito de ser daquele negócio. Se a gente puder traduzir para além da teoria, cultura é o jeito de se comportar naquele negócio. Se a gente for se prender na teoria, é o conjunto de hábitos, costumes de um negócio, né? E que é definido e traduzido pela missão, visão, pelos valores. Mas se a gente for para o dia a dia, cultura é o que acontece na cozinha e na copa do consultório e da clínica. É quando alguém vira e fala assim, aqui não pode fazer isso. Ou aqui doutor quer que faça assim. Isso é cultura, né? Isso é cultura. Cultura é comportamento. E comportamento traduzido todos os dias, né? Então, primeira coisa, a cultura tem que estar clara. Como é que eu deixo uma cultura clara? Escrevendo missão, escrevendo visão, escrevendo valores, criando rituais, deixando claro quais são esses rituais, reuniões, premiação, reconhecimento, isso são rituais. Depois, aí eu vou para a parte de processo. Eu preciso desenhar a jornada daquele consultório, como é que esse paciente tem que ser recebido, como ele tem que ser atendido, como ele tem que ser atendido na recepção, na sala de espera e dentro do consultório, como deve ser o pós-atendimento, um erro, que eu digo até que é pecado as clínicas e consultórios não fazerem, é a jornada de pós-venda, né, que é o pós-atendimento. O paciente saiu dali, o que vai acontecer agora? Ele vai receber uma mensagem? Ele vai receber uma orientação? Ele vai receber uma instrução que vai levar o protocolo dele ou o tratamento dele a ter mais sucesso, mais efetividade, mais eficiência? Isso não acontece. Não existe essa régua de relacionamento. No máximo, o que eu vejo ainda algumas clínicas fazendo é um NPS, né? Mas não é suficiente, né? A gente fala sobre NPS nas nossas formações e mentorias, mas para além do NPS, precisa ter uma régua de relacionamento, precisa ter um acompanhamento, um suporte. Assim como as empresas têm área de Customer Services, né? Os consultórios e as clínicas precisam ter alguma coisa nesse sentido. O terceiro passo é você treinar bem o seu time. Eu tenho isso, agora eu vou treinar. Treinar. O professor Falcone, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim, as empresas precisam dar gotinhas de conhecimento todos os dias. Não dá para treinar uma vez no ano, né? Por ano. É preciso treinar
todos os dias, todas as semanas, e depois tem que monitorar a voz do cliente, né? Estava aqui nos bastidores falando que o Instituto de Experiência do Cliente agora ele está com uma nova empresa também, que é o Cliente Oculto. Além de NPS, eu tenho que monitorar a experiência com metodologia. Eu já ouvi gente falando assim, não, eu peço para o meu tio ir lá. Seu tio não tem a metodologia para avaliar a experiência do cliente. Seu tio vai fazer uma avaliação perceptiva do que ele acha que foi bom ou ruim, mas ele não vai avaliar método, processo, jornada, script. Ele não vai fazer essas avaliações. Ambiente. Então, a gente entrega um relatório completo para esse médico, esse gestor hospitalar, clínico, que permite ele tomar decisões assertivas. Isso tudo impacta na experiência daquele consultório. Legal. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Se dependesse de mim, a gente ia ficar conversando aqui um bom tempo, porque é muito bom conversar sobre aquilo que a gente gosta e com pessoas, né, que têm um conhecimento diferenciado. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né, da gente conversar aqui. A gente vai colocar aqui as redes sociais, né, do Fernando Coelho Falou. Né? Coelho Fernando Falou. Coelho Fernando Falou do Instagram. Tem Instituto Experiência do Cliente e agora a nova empresa que é a... @Cliente Oculto IEC. Pronto. IEC é Instituto de Experiência do Cliente. Pronto. Eu sou o Vinícius, SN Vinícius, e a Cupuaçu Digital, que é a nossa empresa segmentada para esse mercado de clínicas, né, e empresas da área da saúde. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima.